estou de volta aqui agora no terceiro bloco, praticamente, do nosso programa Mania de Médico, o Fique por Dentro. O Fique por Dentro é aquele bloco em que são aqueles assuntos que são pedidos por jornal, rádio, televisão. Eu já recebi mais de 300, quando eu falei que eu ia voltar a fazer o programa, recebi uma série de e-mails em que as pessoas pediram para mim para eu falar sobre o ato médico. Bom, esse é um assunto que parecia esgotado a partir do momento em que o Congresso Nacional ele confirmou o veto da presidência, da presidente Dilma, né? Em que os artigos mais polêmicos falavam a respeito do direito à exclusividade do médico de fazer diagnósticos e também da exclusividade de fazer qualquer tipo de procedimento invasivo, né? Claro que isso teve repercussão nas entidades médicas, conselhos regionais por todo esse país. O Conselho Federal de Medicina prometeu ir ao Supremo Tribunal, mas se o Congresso fez isso, o único conselho que realmente não entrou na discussão foi qual? Foi o Conselho de Odontologia. Por quê? Porque foi retirado do projeto do ato médico a parte de odontologia que não tinha nada a ver. Agora, o Conselho Regional de Enfermagem ficou extremamente irritada, fez bastante movimento, saiu à rua, como vocês estão vendo aí as fotos, o editor Ju, estou vendo daqui, está colocando aqui, né, as diversas manifestações, tá? Enquanto eu falo, está aparecendo essas manifestações, tá? Essas fotos daí que vocês estão vendo, tá? Mas na verdade, o psicólogo faz diagnóstico, fonoaudióloga faz diagnóstico, a enfermeira faz diagnóstico, fisioterapeuta faz diagnóstico, todo mundo quer enfiar agulha em paciente. Eu só pergunto o seguinte, eu não deixo ninguém fazer diagnóstico em termos do que eu tenho se não for um médico. De outro lado, vamos tentar entender antes que caia de telefone. Já começou a telefonar aqui, pessoal. Calma, minha gente. Olha que mentira. O programa é gravado e já tem telefonema ligado. Mas tem gente aqui que já está olhando aqui para mim, ligando aqui para mim. Pode parar, fica quieto aí. Entendeu? Então vamos conversar. Então, o ato médico era um projeto das entidades de base da medicina para normatizar o trabalho médico. Não ia interferir em nenhuma alçada da psicóloga, da fonoaudióloga, do fisioterapeuta. Agora, ia mostrar apenas para a sociedade que quem pode enfiar agulha para fazer um diagnóstico é o médico. Tá? O cara que pode cortar, fazer uma cirurgia é o médico, tá certo? Então não pode ser outro profissional a não ser esse. É preciso deixar claro o seguinte: o ato médico ele é interessante a partir do momento em que a gente tivesse um programa, uma estrutura de saúde organizada. Nós não temos essa estrutura. Então, o que eu quero dizer antes também, porque eu sou a favor do meu Conselho Federal de Medicina e Conselho Regional, mas eu acho que realmente, nesse momento, ia complicar a situação. Por quê? Nós sabemos o seguinte: quem administra, por exemplo, unidade básica de saúde, não é médico, porque o médico não quer ganhar um salário grosseiro de 1.200, 1.300 para administrar uma unidade básica. Então é entregue isso aqui a biólogos, a fisioterapeutas, a pessoas que têm o mínimo de condição, de qualificação administrativa, e seja assim também com o prefeito. Você acha que não? Meu amigo, tem que ser, porque médico não vai querer ficar o dia lá, todos os dias, para segurar o problema administrativo. Isso é a parte. Segundo, há vários projetos na área de saúde, como por exemplo, controle de prevenção de tuberculose. Quem faz tudo isso é o pessoal da enfermagem, meu
meu amigo. Não tem jeito. Então pararia todos os projetos, e isso de outras doenças também, por todo o país, na Amazônia, em Goiás, no Rio de Janeiro, é o pessoal considerado paramédicos, enfermeiros. E nós sabemos também o seguinte, que é rotineiro, não me venham com churubela dizer que é o contrário. Você está de plantão dentro do hospital, chega uma criança com temperatura elevada, a enfermeira médica já entra com novalgina. Não tem jeito, o cara está lá deitado, ele aplica uma novalgina que eu já estou descendo. Se você não faz isso, vai parar tudo, vai ser um caos. Que é aí que eles vão fechar os braços e vão dizer, então deixa os médicos fazerem tudo. Entendeu? De outro lado, agora vamos ao outro lado da moeda. Sempre tem um outro lado da moeda. O ato médico caiu, o veto da presidência foi aprovada, o ato médico caiu, está ótimo, foi confirmado. Saiu uma reportagem em uma cidade aqui do Vale da Cantareira, em Caieiras, que um filho de um paciente percebeu que o seu pai, em determinado hospital, não estava muito bem, chamou a auxiliar de enfermagem, enfermeiro, que o jornal também não informa direito, e disse, meu pai não está muito bem. Não, está tudo bem, a enfermeira. O filho percebeu que a coisa estava pegando fogo e chamou de novo a enfermeira, que por seu lado chamou a colega, também enfermeira padrão. Não, está tudo bem dele. Bom, o cara piorou, teve uma parada cardíaca e o filho está prometendo processar o hospital, o prefeito e o escambau. Muito bem, então veja o seguinte, olha o que o Conselho Federal de Medicina quis dizer com normatização do ato médico. Precisa ter bom senso. Eu acho que a presidente, em termos, fez bem em ter vetado. Mas olha o que provoca, porque a gente sabe muito bem que tem psicóloga, já tive no meu caso, olha, não acho que esse doutor está certo, para de tomar o remédio, e o paciente piorou, e pior, volta para a gente, ouviu o que a psicóloga tinha dito e voltou para, não, volta lá para a psicóloga, por isso que depois dizem que médico é ignorante, entendeu? Então, olha o que aconteceu nesse caso aí que saiu da imprensa, dizendo que é enfermeiro. Então, eu vou terminar dizendo o seguinte, eu acho que o ato médico é um projeto que poderia ser fechado ou tocado pela presidente, mas com um planejamento tal para que se adaptasse todos os projetos. Não como é feito aqui no Brasil. Porque caso contrário, nós vamos ver casos desses. E nós estamos sabendo também, terapeutas holísticos fazendo diagnóstico e dando remédio, nós sabemos disso. Paciente que tem dor na coluna, indo para massagista que se mete a querer fazer, sem falar da medicina alternativa, que eu até aceito em um país continental como o país, mas o cara tem que ter, no mínimo, qualificação. Se não tiver qualificação, não pode ser permitido esse pessoal fazer diagnóstico. Agora, como eu disse, são duas medicinas, né? A medicina de país de segundo mundo e o país de primeiro mundo. Porque aquelas pessoas de primeiro mundo não se sujeitam, o cara psicólogo a dizer, e olha, eu não estou ofendendo os psicólogos, aquelas que se metem a dar uma de médico, como também fonoaudiólogo, fisioterapeuta ou qualquer outra profissão. Entendeu? Eu sei que tem muita arrogância de médico, e eu trabalho em conjunto com esses profissionais e me dou muito bem. Só eu acho o seguinte, cada macaco no seu galho. E a maioria tem bom senso. Não pode existir a falta de bom senso. Eu acho que o enfermeiro está lá, está com uma temperatura elevada, aplica não tem problema. Tá? Agora, o diagnóstico, quem faz, leva para o médico depois. E a maioria sabe fazer. É uma minoria. E é essa minoria que o ato médico queria atingir. É aquele cara que não tem formação nenhuma e se mete a fazer um cursinho de 5ª categoria de acupuntura. E o Supremo, eu vi uma notícia muito interessante no jornal, proibiu o psicólogo de fazer acupuntura. Tá certo.
Pô, tem que ter uma formação, você tem que saber os músculos para que você, o local, para você não furar uma veia, uma artéria. O que é isso, pô? Então não é qualquer um que possa fazer isso, não. Tá certo? Isso, claro que com essas manifestações minhas, esse programa não tem o intuito de ofender qualquer categoria. Eu estou só dando o meu parecer, porque eu também sou jornalista com faculdade. E é essa a ideia. Tá bom, pessoal? Então eu volto daqui a pouco no último bloco, que é o Deu na Imprensa. Um abraço, pessoal.